Olá, turma, tudo bem? Bom, a gente vai continuar falando sobre industrialização, tá? Agora a gente vai falar sobre a industrialização brasileira. Então, vamos lá. Bom, o Brasil, como a gente já falou até um pouquinho, né, no início da nossa fala lá, desse período, ele faz parte de um grupo de países da chamada industrialização tardia, ou seja, já foi acontecer muito tempo depois da primeira e da segunda revolução industrial. Então, esse processo de implantação das indústrias, ele demorou bem mais para começar do que em muitos outros países. Tá? Enquanto na Inglaterra esse processo aí se iniciou, né, no século XVIII, no Brasil ele só vai ocorrer quase 200 anos depois. Então, a gente é bem atrasado em relação aos países europeus, em relação aí aos Estados Unidos e alguns outros que tiveram industrialização, né, aí da conhecida industrialização clássica, tá? Então, assim, para a gente entender um pouquinho, esse conjunto de mudanças, como é que ele deixou de ser ali, né, uma colônia, como é que deixou de ser agroexportador e virou um país industrial, a gente precisa ver um pouquinho dessa expansão, tá? De como foi esse processo, tá? Então, o conjunto de mudanças aconteceu especialmente nas relações de trabalho. A gente tinha a expansão do emprego remunerado, que resultou aí no aumento do consumo de mercadorias. Enquanto tinha ali o mercado de escravos, enquanto era permitida a escravidão aqui, não tinha um mercado consumidor tão grande, porque escravo não podia comprar nada, né? E a maioria da elite, ela ia comprar fora do país. Então, era louças francesas, tecidos franceses, eram ali móveis ingleses, então praticamente, né, tudo que se consumia aqui manufaturado vinha de fora. Então a gente teve ali contribuições, né, para a expansão desse mercado consumidor, a abolição da escravidão, né, o Brasil vai ser o último aqui na América do Sul, o último a estar fazendo esse processo de abolição. Então, o ingresso também dos estrangeiros no Brasil, né, a vinda dos italianos, de alemães, japoneses, então muitas outras nacionalidades, eles vieram aqui para compor essa mão de obra. E detalhe, de onde eles vinham, eles já tinham de certa forma uma experiência com as fábricas, embora eles não tenham vindo, né, de início para atuar em fábricas, mas eles já vinham trazendo na bagagem um conhecimentozinho ali de manufatura, tá? Então, além de contribuir no povoamento, tá certo? Esse povoamento ocorreu principalmente ali na região sul do Brasil, tá? Então, a gente vai ter também mais uma contribuição até se chegar, tá? Nesse processo de industrialização do nosso país. Então, a proclamação da República vai ser também outra questão favorável, tá? Então, um dos maiores aí, acontecimentos no campo político. Então, a gente tem várias mudanças nesse cenário do país no final ali, né, do século é, 19 para o século 20. Então, são muitas mudanças que vocês veem mais aprofundado na história, tá certo? E aí, o processo industrial brasileiro, ele passou por quantas etapas? Bom, ele passou por 4 etapas. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada, né, de maneira bem rápida e resumida, para o vídeo não ficar longo, tá certo? Então, essa primeira fase vai ser ali de 1500 a 1808, né? A chegada da família portuguesa aqui, né, da família real. A gente já vai ter uma outra fase, né? Ali de 1808 até 1930. Então, a partir, né, da chegada do Getúlio Vargas ao poder, a gente vai ter também o início de uma nova fase no setor industrial. Então, de 1930 até 1955, né, a gente vai ter essa terceira fase aí, e a quarta fase ela vai iniciar em 1955 até os dias de hoje. Então, muitas mudanças no decorrer desse processo, né? É um contexto que a gente vai analisar vários cenários, mas a gente tem que ser aqui bem rápido, tá? Então, busquem pesquisar, façam um estudo mais detalhado. Não se limitem só ao que o professor explica aqui nesse vídeo, não, tá certo? Porque isso aqui é muito pouco. A gente, né, tenta resumir ao máximo para o vídeo não ficar longo. Mas se fosse em sala de aula, a gente estaria vendo isso aqui, né, com mais detalhes, com maior aprofundamento. Então, façam suas próprias pesquisas, busquem resolver questões, fazer resumos. E é isso, estudar, né, requer tempo, paciência, não é só num videozinho desse que vocês vão aprender todo esse assunto, não, tá? Então não se limitem só ao que é passado aqui nesse vídeo. Então vamos falar aqui, ó, da primeira etapa, né, daquele período de 1500 a 1808, né? O país ainda era colônia, né? A metrópole ela não aceitava a implantação de indústrias, aí salvo ali naqueles casos como os engenhos, né? E a produção ela tinha um regime bem artesanal mesmo, tá?
Então, a segunda fase, a gente já vai ficar aí marcada pela chegada da família real portuguesa, né, no ano de 1808. Então, nesse período foi concedida a permissão para a implantação de indústrias no país, a partir de vários requisitos. Dentre muitos, aí a gente vai ter a criação, em 1828, de um tributo, né, de taxas de 15% para as mercadorias importadas. Em 1844, essa taxa tributária ela foi para 60%, né, naquela denominada tarifa Alves Branco. Essa segunda etapa, né, ali de 1908 até 1930, ela vai trazer muitos marcos, tá? Mas aí eu vou destacar só alguns, tá? O declínio do café, né, o momento em que muitos fazendeiros, eles deixaram essa atividade do campo, e aí, o que é que eles vão fazer com aqueles recursos? Eles agora, né, não vão ficar com o dinheiro parado, dinheiro guardado, eles vão investir em outro setor, que vai ser o setor industrial, né? Aí, como prometi, essas perspectivas de prosperidade. Então, eles acreditando, né, assim, em estar investindo em um bom negócio, eles vão para o setor industrial. E as primeiras empresas, elas limitavam-se à produção aí de alimentos, de tecidos, além de velas e sabão. Ou seja, aquela indústria, né, de bens de consumo considerados aí não duráveis, tá certo? Então, a gente também vai ter produtos sem grandes tecnologias empregadas. Até as condições, né? Claro que para a implantação dessas fábricas era tudo muito simples, muito rústico, né? E os investimentos também eram limitados. É a terceira fase, a gente vai ter a partir de 1930 até 1955. Vai ser assim o pontapé mesmo, vai ser o grande empurrão do setor industrial, que é a chegada de Getúlio Vargas ao poder, e ele vai olhar agora, né, já para esse outro segmento, né, deixa daquela política, né, do café com leite e já, né, a questão da burguesia mais centrada no poder, agora a gente vai ter investimentos, tá certo? Nesse setor da indústria. Então, é o momento em que a indústria ela recebe muitos investimentos dos ex-cafeicultores e também vai receber ali infraestrutura, né, e logística. A gente tem um cenário externo, tem um cenário internacional com muitos acontecimentos. Você tinha ali, né, já tinha passado a Primeira Guerra, teve ali na década, né, de 1929 da a queda da Bolsa de Valores, né, de Nova York. Então, tudo isso são cenários externos, mas que vão também contribuir, vão afetar a política interna do país. Então, a gente acaba tendo aí fatores, né, internos e externos contribuindo também para esse processo. Tá? Então, a construção de vias de circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas, então, provenientes da evolução desses meios de transporte que facilitaram a distribuição de produtos por várias regiões do país. Né? Então, muitas ferrovias que anteriormente se utilizava para transportar o café, agora elas vão ser adaptadas, né? Já vão ser aproveitadas para as unidades e para os interesses fabris, tá? Para as indústrias. Bom, foi instalada no país a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então a gente vai ter o investimento muito na indústria de base. O Getúlio Vargas ele vai ser muito marcante nisso, né? Dele que ali a gente vai ter construída nos anos de 1942 e em 1947 a gente vai ter uma empresa de extrema importância, tá certo? No setor produtivo industrial. Então, uma vez que abastecia as indústrias com matéria-primas e principalmente metais. Já no ano de 1953, a gente vai ter outra empresa muito importante surgindo no nosso país, que vai ser a Petrobras. Então, a gente tem o Getúlio Vargas investindo muito assim na indústria de base, tá certo? Entre 1930, né, e 1956, a gente vai ter ali a chamada, né, com a chegada do Getúlio Vargas no poder, a gente vai ter a chamada Revolução Industrial do país, né, em que a gente tem política industrial de governo, a gente tem a valorização da mão de obra nacional, né, então ele vai investir nesse setor, como eu falei para vocês, né, setor da indústria de base, da indústria pesada mesmo, na siderurgia, petroquímica, né, então ele também vai criar a Vale do Rio Doce, ele vai criar a CNP, né, que no caso a gente vai ter também a Chesf, né, que é essa companhia hidrelétrica ali do São Francisco. Então, a indústria ela vai crescer bastante, principalmente no centro-sul do país. Tá? Então, essas regiões sudeste e sul, eles vão receber muitos investimentos. E aí a gente acaba tendo como consequência, né, uma região concentrada, né? Então, até hoje ainda é uma marca a gente ter no país, né, o polo industrial muito concentrado na região sudeste, tá? Principalmente.
A quarta fase, ela inicia em 1955, tá? Então, ela vai ser promovida ali inicialmente com o Juscelino Kubitschek, com aquele plano de metas dele, né? A partir também da Constituição de Brasília. Então, ele promoveu a abertura da economia eh, e das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimos e também investimentos com a instalação de empresas multinacionais. É quando começam a vir as empresas estrangeiras. Então, esse plano de metas, ele enfatizou também esses transportes e a energia como base de crescimento industrial. Bom, se estava vindo as empresas estrangeiras, principalmente o setor automobilístico, ele precisava criar infraestrutura para esse produto, né? Como é que ele ia fabricar carros aqui e eles iam circular onde? Ele tinha que abrir estradas, ele tinha que fazer rodovias, né? Tanto que esse não é o modal ideal para a extensão do nosso território, mas foi o que foi pensado para aquele período, né? Até porque ele tinha aquele plano muito audacioso, crescer 50 anos em 5. Então, ele tinha que fazer uma coisa mais rápida, construir ferrovias, que seria o modal mais ideal para os nossos transportes, ia levar bastante tempo. Já uma rodovia ele conseguia fazer, né, dentro desse prazo que ele tinha ali, né, que era o seu mandato. Então, ele vai ser muito importante, né, para o setor industrial brasileiro, né? Então, ele vai abrir as portas do país para as multinacionais, principalmente as automobilísticas, que estão aqui até hoje, e ele vai criar essa infraestrutura também, né, energética. É claro que essas fábricas precisam, né, elas consomem muita energia e precisam também ter essa logística, essa infraestrutura das rodovias. Bom, com o ingresso dos militares no governo do país, né, no ano de 64, as medidas produtivas tiveram novos rumos. Aí a gente vai ter a intensificação da entrada de empresas e de capitais de origem estrangeira, comprometendo o crescimento autônomo do país, né? Então, isso vai resultar no incremento da dependência econômica, industrial e tecnológica em relação aos países de economias consolidadas. Então, a gente vai ter um período ali em que se tem obras faraônicas, vão fazer a Transamazônica, a gente vai ter a criação da Zona Franca de Manaus, né? Uma forma de ocupar a região norte, aquela região de floresta amazônica, e aí vai se instala um polo industrial lá, visando já ter uma ocupação, já está ali, né, demonstrando que o poder do Estado está presente lá, né? Então a gente vai ter muitas mudanças e obras faraônicas, tá? Então, a partir da década ali, né, de 70, o Brasil, ele deixa de ser agroexportador, né, aquele país que só extraía matérias-primas para exportar, e ele agora passa a ser considerado um país industrial, né, porque as exportações de manufaturados, elas ultrapassam a dos produtos primários agrícolas ou minerais. Então, isso é um marco para o nosso país, porque ele deixa de ser agroexportador e se torna um país hoje considerado um país industrial, né? Nós, aqui na América do Sul, nós somos um dos mais industrializados. A gente tem um importante polo industrial, a gente vai já falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões do Brasil e como está esse cenário da industrialização no país, né? Então, para finalizar aqui, né, no fim do século XX, houve um razoável crescimento econômico no país, né, promovendo aí uma melhoria na qualidade de vida da população, além de maior acesso ao consumo. Houve também a estabilidade da moeda, além de outros fatores que foram determinantes para o progresso gradativo do país. Isso aqui vocês vão ver um pouquinho depois, mais na frente a gente vai falar aí sobre a década perdida, né, sobre como foram difíceis aí esses anos da década de 1980. Mas, olhando agora, né, para esse panorama industrial do Brasil, bom, hoje a indústria, ela é o segundo maior setor do país, né? Então, fica atrás ali só do setor de serviços, tá? Mas, o que aconteceu? Ela já está apresentando um certo recuo. Isso é uma característica de países em desenvolvimento. Se você for olhar os países desenvolvidos, o setor industrial deles não é o principal é o setor de serviços. Isso já mostra um certo grau de desenvolvimento, né, no nosso caso aqui, tá? Então, a indústria ela já recuou de 23% para 18% do PIB, isso entre 95 e 19, tá? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês já apresentando os dados só de 2000 a 2013, mas só para vocês terem uma ideia, né? Como é que está o setor, né? Cada um dos setores, setor primário, secundário e terciário, né? E a gente observa ali, ó, setor primário, agropecuária, né? Ela corresponde a apenas 5,7% do PIB, até 2013, né, foi isso.
setor da indústria, né, com essa queda, né, que eu tinha 2013 24,9, em 2019 ela vai para 18%, né? Então a gente tem dados mostrando que a indústria, a participação dela é cada vez menor. Isso não é um sinal ruim. Se você for analisar o cenário internacional, isso é um bom indicativo, significa que o país está, né, buscando estar no caminho do desenvolvimento, ok? Então, a indústria de transformação, certo? Ali a fabricação de alimentos, têxteis, máquinas, automóveis, ela representa a maior parte do setor. A outra metade, ela se divide em três partes, né? Praticamente iguais, tá? De construção, segmento extrativo, de petróleo e mineração e a produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana, ok? E aí a gente tem os contrastes, desculpa, os contrastes entre as regiões do Brasil, tá? Então a gente tem uma região extremamente concentrada, ali na região sudeste. Isso é até utilizado, né, como definição do professor Milton Santos, né, de região concentrada, que vai pegar a região sul e sudeste, mas aqui eu trouxe o exemplo para vocês da região sudeste, tá? Então, por que ali? Porque ali foi o berço de todo esse processo de industrialização do país, né? Então, historicamente, é lá que a gente vai ter os maiores investimentos e também porque, como a capital do país ficava ali, né? A elite, os investidores, os ex-cafeicultores, tudo era ali, acabou atraindo pessoas, né? Todo tipo de investimento de capital, mão de obra, tudo foi se concentrar ali na região sudeste. Então, relacionado à expansão do setor, muitos concentrados em polos ali industriais, principalmente na região sudeste, que a gente vai ter, ó, mais da metade, né, do nosso PIB do país é representado, é produzido ali na região sudeste, né? E para a gente ter uma ideia, ó, cerca de 70% do PIB industrial é produzido lá. E 65% da mão de obra do setor está ali. Né? Então, São Paulo ele vai liderar essa industrialização com forte ênfase na produção automobilística, petroquímica, química, elétrica, eletrônica, farmacêutica, metalúrgica, têxtil e alimentícia. Nossa, professora, é bem diversificada. Sim, sim. Tá certo? São Paulo, ele é assim um complexo industrial muito dinâmico. Ele é o complexo industrial mais dinâmico do país. Todos os setores, todas as áreas da indústria ele vai ter, tá certo? Da mais simples à mais avançada, à mais sofisticada, que é a aeroespacial, tá? Tudo fica ali em São Paulo, tá certo? E aí eu queria só destacar também que em São Paulo a gente vai ter o famoso ABCD, né, paulista, que é aquela região metropolitana que vai concentrar em muitas indústrias, que no A de Santo André, o B de São Bernardo, o C de São Caetano, o D de Diadema. Mas não são só esses, não. Tem vários outros municípios ali da região metropolitana que são importantes polos industriais, como Mauá, Ribeirão Pires, tá certo? Então, a gente tem também a região de Bauru, Sorocaba, Itapetininga, São José do Rio Preto. Então, várias outras cidades que são polos industriais. O estado como um todo, assim, você vai observar muito forte essa presença de indústrias, tá certo? O Rio de Janeiro, ele tem a forte presença dos setores de metalurgia, siderurgia, indústria têxtil alimentícia, assim como Minas Gerais, tá certo? Que também tem forte presença no setor automobilístico e de frigoríficos. Só para a gente ter uma ideia, lá em Minas Gerais, na cidade de Betim, tá? A gente tem o maior complexo industrial da Fiat no mundo, né? Que já produziu ali quase 16 milhões de automóveis. Esse ano fez 44 anos, né, da instalação desse imenso polo. É imenso mesmo. São vários quilômetros quadrados de fábrica, são milhares e milhares de funcionários. Então, olha quanto emprego não é gerado, olha quantas, né, famílias são beneficiadas, né, quantas pessoas não são atraídas também para lá, porque com certeza não é só a mão de obra local, muita gente de fora, de outros estados, né, até de outras regiões se deslocam para lá em busca de uma oportunidade de emprego, tá? Então, ali é uma região que tudo fica muito próximo e aí facilita esses deslocamentos, ok? Já olhando para a região sul e sudeste, a região sul ela é a segunda mais industrializada do país, tá? Depois é que vem o Nordeste, somos o terceiro,
quarto e quinto vai ser o centro-oeste e o norte, tá? Então, a região sul, ela é bastante diversificada, tá certo? Então, inclui aí uma forte indústria petroquímica, metalúrgica, armamentista, siderúrgica, alimentícia, têxtil de calçado. Já a região nordeste, né, a gente teve, sim, um avanço significativo em relação à industrialização, né, nessa região. Então, aqui a gente vai ter a indústria concentrada principalmente nos estados da Bahia e de Pernambuco, né? Aí com destaque para o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, né? E aí a gente tem também o Ceará já começando a se destacar nesse cenário, principalmente aí em setores têxteis e de calçados. Só para a gente ter uma ideia, né? Como são importantes esses três estados, tá certo? Pernambuco, a gente vai ter o complexo industrial portuário do Suape, né? Ali na cidade de Pojuca, que é a região metropolitana de Recife, né? Fica a 40 quilômetros de Recife e é um dos principais polos de investimento assim do país, né? São mais de 120 empresas instaladas lá, né? Tem a refinaria Abreu e Lima, tem o estaleiro Atlântico Sul, tem também lá a unidade da Petrobras, da Shell, tem a fábrica da Arco, da Bunge, né, entre outros. Então, são vários setores ali, setor alimentício, setor petroquímico, são vários e vários setores que atuam ali e é um importante, tá, polo. A galera aí da informática já deve ter ouvido falar, né, aqui na região ali do Recife, a gente vai ter o Porto Digital, né? São em torno de 330 empresas só dessa área de tecnologia, né? Que acaba gerando ali, parece que já em torno de 9.000 vagas de emprego, né? E é um dos maiores parques tecnológicos. Você vai ter lá muitas multinacionais, como por exemplo a Samsung, a gente vai ter a IBM, a Microsoft, a HP, né? Então são tudo empresas ali de tecnologia que atraem muitos e muitos jovens com esse sonho, né, de uma oportunidade de atuar numa startup, né, de atuar como programador. Então a gente tem muito forte, tá certo, aqui no Nordeste, tá? A gente tem um importante polo tecnológico, né? Se a gente fizer uma busca rápida na internet ali, o Vale do Silício brasileiro, a gente vai ver várias cidades, não fica só numa região, são várias regiões do país que tem cidades que são importantes. E aí a gente vai ter aqui no Nordeste Recife, com o Porto Digital. Temos Fortaleza também, sim, Fortaleza tem a UFC, é um importante centro de pesquisa na área de tecnologia. E a gente tem também na Bahia, tá certo? Então, o Nordeste aí sendo uma força, né, de atração também muito grande nessa área de tecnologias, certo? E falando aqui um pouquinho, né, sobre a Bahia, só para não me estender, né, gente, vixe. O Polo Petroquímico de Camaçari, ele tem mais de 90 empresas petroquímicas instaladas. Então, só para finalizar, né, para a gente entender assim que também é bem diversificado, tá? E norte e centro-oeste a gente vai ter ali, contribui um pouco, né, menos do que as outras regiões para o PIB industrial brasileiro. No norte a gente já tem destaque aí para a Zona Franca de Manaus, deixo para vocês pesquisarem, é interessante vocês entenderem o que é ali, né, que é um projeto cujo propósito é o desenvolvimento econômico daquela região. Tá? Então, a gente vai ter muitas empresas que se instalam lá e que têm vários benefícios, isenção de impostos, né? São montadoras, principalmente montadoras de motocicletas, de bicicletas, de eletrodomésticos, né? Eletroeletrônicos também, tá? Tudo isso, eles recebem um grande incentivo para se instalarem ali, na Zona Franca de Manaus, tá? E no Centro-Oeste é a região que apresenta assim, um maior potencial de alavancagem da atividade industrial, puxada principalmente pela indústria alimentícia. Então, a gente tem a região Centro-Oeste atraindo ali, principalmente na parte de beneficiamento de grãos, né? E tecnologias voltadas para o agronegócio, ok? E aqui trouxe para vocês uma distribuição espacial dessa produção industrial. Olhem como é concentrado aí em São Paulo, Minas Gerais, né, a região sudeste como um todo e a região sul, né, são a primeira e segunda regiões mais industrializadas. Aí o Nordeste eu destaquei Ceará, Bahia e Pernambuco e lá no Norte eu destaquei o estado do Amazonas, né? Onde a gente vai ter a Zona Franca de Manaus, ok? Então, depois dê uma pesquisadinha, vejam ali como é que tá as circunstâncias atuais dessas regiões.
E aqui eu trouxe, né, as cidades mais inovadoras do país, tá? Então a gente olha aí para a região Nordeste, é na área de games, né, nessa área de desenvolvimento de jogos, de também pesquisa na área aí medicina, né, na área médica, né, farmacêutica, tá? Então depois dê uma olhadinha também nessas cidades inovadoras do país. E aqui eu já deixo lá a minha perguntinha aí para vocês irem lá no mural deixar a sua resposta. Ok? Então comente no mural o que você achou mais interessante do conteúdo de hoje. Não vale dizer nada, não. Se botar um nada lá, também sua nota é um nada, sua presença é um nada. Só chegue lá e diga, olha, achei interessante essa questão, né, do Nordeste, ou então do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, ou da região Norte. Dê algum destaque aí, tá? Porque você achou mais interessante na aula de hoje. E então é isso, né? Muito obrigada. Qualquer dúvida, passem lá no mural, ou podem mandar pergunta também no WhatsApp, mas assim, eu aguardo muito a participação de vocês. Então, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.